Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje é quente. Nós vamos discutir uma das assertivas que fazem a respeito da Bíblia, que eu não sei se é justa. Em pleno século XXI, muita gente acusa a palavra de Deus de defender ou de, pelo menos, não condenar explicitamente a escravidão. E de todos os males que a sociedade, ao longo da história, já perpetrou, com certeza, escravizar um semelhante, um outro ser humano, como se ele fosse coisa. Aliás, como a própria lei dizia, né? Escravo não é gente, é coisa. Aqui no Brasil, a Igreja Romana dizia que escravo não tinha alma. Enfim, como é que a palavra de Deus vai defender ou apoiar algo nesse nível e que durou muitos séculos, atravessou os milênios? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e isso só em 1888, quer dizer, no finzinho do século XIX. Então, é justa a acusação que fazem de que a Bíblia apoia a escravidão ou, no mínimo, não a condenou da maneira como deveria fazê-lo? Como o cristão que crê na Bíblia, na inspiração do Espírito Santo, na condução sobrenatural da sua formação, deve se posicionar e responder diante dessa acusação? Você teria a resposta? Está no ar. Ou vejam só. Olá, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, com presentes para você, tá bom? É só votar em nossa enquete todo dia. A pergunta fica sempre colocada, ela é renovada todas as madrugadas, né? No site vejamsó.com.br. Os convidados de hoje nós temos uma estreia que veio lá de Campinas, no interior de São Paulo, viajou para estar conosco, o pastor Donizete Doni, ele é ministro da Igreja Vineyard, lá em Campinas. Seja muito bem-vindo, pastor Donizete, tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado, é um prazer participar. O irmão pastoreia a Igreja Vineyard, obviamente deve haver outras lá em Campinas, dá o endereço da sua igreja. Então nós nos reunimos em casas, e por questão de segurança nós disponibilizamos os horários no site para quem nos procura em box. São vários lugares na cidade, então todo domingo é só nos procurar. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, voltando ao programa Vejam Só, o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor. Eu agradeço mais uma vez estar aqui, conhecer o nosso pastor Donizete, que Deus abençoe nesse trabalho de evangelização, aos amigos que vieram comigo, o Alex Feller e o Tiago, e estamos aqui para debater e elucidar esse tema que com certeza vai ajudar algumas pessoas a refletirem, né, pastor? E onde fica a Igreja Batista Plenitude de Deus? Fica na rua Afrodísio de Matos, 209, Jardim Arpoador, altura quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo, pastor. Que município é lá? É São Paulo, fica em São Paulo. E logo estamos mudando para um prédio maior e vai ficar na mesma quilômetro 18, mas aí eu espero que da próxima vez eu já tenha essa bênção para contar aqui, que vai ser muito bom para nós. Amém. Muito obrigado. Bom, o tema de hoje é controverso. Nós não temos uma matéria que apresenta o tema, por uma série de razões, mas nós vamos usar as entrevistas que o nosso querido Eliezer faz lá na Creitolândia a respeito dos temas. Então, o Povo Fala vai ser a nossa matéria de abertura. Vejam só. É justo falar que a Bíblia apoia a escravidão? Não. Por que não? Porque a partir do momento que nós... Vou falar assim, a partir do momento que eu não estava na presença do Senhor, eu estava, assim, escravizada no mundo. No mundo, assim, de tanta tribulação, de tanta dor, de tanta luta, e a gente não sabia o motivo que passava, por que passava por isso.
Mas a partir do momento que nós reconhecemos que tem um Deus, né? Que deu a vida dele por todos nós, que ele tirou as escamas dos nossos olhos, nós começamos a enxergar com os olhos espirituais. Mas agora nós não somos mais escravos, nós somos livres. Não, não é justo. Porque a palavra de Deus veio justamente para nos libertar. Existem os sistemas humanos escravistas, né? E na fase contemporânea, enquanto era lei a escravidão, a Bíblia apoiava, mas logo em seguida, a própria libertação do Evangelho e o próprio sistema contemporâneo, não é certo que nenhum homem submeta a outro homem num sistema escravatório, né? Escravista, porque de fato o homem precisa ter seus direitos preservados e garantidos por lei, né? Não, não é justo. A Bíblia não apoia a escravidão. A Bíblia apoia a vida livre em Cristo, né? É um dos livros que mais nos ensina essa liberdade de sermos livres, de sermos justos e de sermos verdadeiros, né? Eu acho isso a resposta mais justa com relação a um livro tão importante que é a Bíblia Sagrada. Com o tema de hoje, discutindo uma questão que vira e mexe, eu leio aí nos jornais, principalmente um filósofo aí do jornal Folha de São Paulo, gosta muito de lembrar textos da Bíblia a respeito da escravidão, justamente para questionar a lisura e a honestidade das Escrituras, pela minha leitura, tá? Na opinião desse célebre filósofo e outras pessoas, a Bíblia, se de fato é a palavra de Deus, deveria condenar a escravidão, jamais aboná-la. O que pensa o senhor, pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, sobre isso? É justa a acusação de que a Bíblia apoia a escravidão? O primeiro ponto aqui, pastor, é conhecer o contexto o qual esses textos estão inseridos. Você nunca interpreta um texto a partir de uma subjetividade. Você tem que estudar o tempo, o contexto. Isso é o que a exegese e a hermenêutica nos ensinam. Então, quando se trabalha a questão da escravidão na Bíblia, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela não condena veemente, mas em momento algum esse texto do Antigo Testamento ele valida. Pelo contrário, quando você trabalha o povo judeu, a forma de escravidão vista durante o Antigo Testamento, no caso da Bíblia, é bem diferente da escravidão que nós conhecemos do século XVIII, XIX aqui no Brasil, onde pessoas eram buscadas na África por sua cor, e em cima disso elas eram vituperadas, humilhadas. A escravidão da Bíblia, o próprio Cristo se coloca como escravo, como doulos, né? Como servo sofrido, como escravo. Então, nesse ponto de vista, a Bíblia não é lícito dizer que a Bíblia apoia. Quem fala isso não respeita contexto. E você pode observar, durante a palavra de Deus, até eu separei um texto bem interessante aqui, em Deuteronômio 15, do verso 12 a 15, quando se trabalha a escravidão no Antigo Testamento, olha o que Moisés, após tirar o povo, que eram escravos no Egito, e agora esse povo está na terra, indo peregrinando uns 40 anos no deserto, Moisés fala o seguinte: quando o teu irmão hebreu e tua irmã hebreia se vender a ti, quer dizer, a escravidão era uma condição de pessoas se venderem para saldar dívidas. Então era bem diferente do que aconteceu quando se trabalha a escravidão hoje. 6 anos te servirás, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E olha o que fala mais: e quando o deixaste ir livre, não o dispensarás vazio. Liberadamente fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar aquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhes dará. Quer dizer, o cara ainda está recebendo, trabalhou para pagar a dívida, está recebendo agora até dinheiro na hora de ir embora. O sistema de escravidão do Antigo Testamento e do povo hebreu, eu não estou falando das nações ímpias, estou falando do modelo da Bíblia, ela é bem diferente de tudo que se projetou das nações ímpias e hoje o que a gente vê aí. Inclusive, quando você estuda, por exemplo, ainda o Antigo Testamento, Moisés falando isso, lá em Êxodo, pastor, capítulo 21, fala que aquele que for pego com um objeto de uma pessoa ou um escravo for levado sob pressão, esta pessoa
teria que ser apedrejada. Quer dizer, não só impede a possibilidade da escravidão, como fazem as nações ímpias, como condena quem faça isso, levando uma pessoa. Imagine, Israel entrou na terra prometida lá, abater os cananitas e pegar pessoas como escravos por obrigação e levar forçadamente. A lei de Moisés, no capítulo 21 de Êxodo, fala que quem fizer isso merece morrer apedrejado. Você vê que é bem diferente do sistema que a gente trabalha no decorrer dos séculos com as nações ímpias, o Império Egípcio, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. É bem diferente do sistema de escravidão que nós temos na Bíblia, no povo hebreu. Muito obrigado. Esse foi o pastor Silas Franca Dourado, lá da Igreja Batista Plenitude de Deus. Agora nós vamos ouvir o nosso estreante, pastor Donizete Doni. Ele é ministro da Igreja Vineyard em Campinas, viajou para estar aqui em São Paulo. Mais uma vez, obrigado, pastor. Mesma pergunta, é justa a acusação de que a Bíblia apoia a escravidão? Bom, acho que a primeira coisa que nós teríamos que diferenciar é que, se a gente olhar para a escravidão que a Bíblia ela apresenta, ela seria muito mais próximo de serviço, de servidão, diferenciar isso. Outra coisa importante é que, quando se fala escravidão, a mente vem rápido a questão do negro aqui no Brasil. Então, esse tipo de escravidão que existiu no Brasil, a Bíblia de maneira nenhuma referenda isso. Falar isso é uma inverdade. Então, como bem disse o pastor, é importante que se contextualize o momento em que se viveu e, portanto, o que era escravo é bem diferente daquilo que nós conhecemos. Quando a gente começa a pensar, então, nessa confusão que a Bíblia apoia, nós temos que levar em conta o tanto que a igreja, principalmente a igreja romana, apoiou. E isso gerou confusão. Porque se a igreja apoia, e os irmãos católicos têm algumas divergências com os protestantes, porque eles acreditam que a igreja ela está acima da palavra de Deus, então isso pode, quando eu falo palavra de Deus, a Bíblia, isso pode gerar uma confusão, as pessoas acreditarem que a Bíblia apoia a escravidão. Isso, de maneira nenhuma, ainda que se torça a Bíblia, enfim, se faça uma exegese, uma hermenêutica extremamente maluca. Muito obrigado. Esse foi o pastor Donizete Doni, da Igreja Vineyard, em Campinas. Por que a igreja tem esse nome, pastor? O movimento americano surgiu no final da década de 60, começo da década de 70, nos Estados Unidos. Então, por isso, Vineyard, de videira, vinhedo. É um movimento que começou com hippies. Eles acreditavam que a única maneira de acabar com o caos que os Estados Unidos estava, a guerra do Vietnã, era que a nação se convertesse a Jesus. E aí, a Vineyard é fruto do movimento de Jesus? Sim. Jesus Movement? Jesus Movement. O David Wilkerson foi exatamente grande parte desse movimento. E aí, aqui no Brasil... E a videira e a Vineyard são a mesma coisa? Não são. O pessoal confunde, embora em alguns lugares do Brasil, principalmente no norte, as igrejas Vineyards se denominem videira, mas não são do mesmo movimento. Então existe a igreja videira e existe a igreja Vineyard. Sim, sem dúvida. Tá bom. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por ter viajado. Sua vez de responder. A pergunta está lá no vejamsó.com.br. Vamos ver? É possível um crente aceitar a escravidão? Primeira resposta. Sim, pois a Bíblia não a condena. Então, onde é que está escrito na Bíblia que não pode escravizar? Né? Não tem. Esse versículo, não, pelo menos eu nunca li. Então, pode ser uma boa resposta. Segunda resposta. Sim, mas apenas aceitar sem apoiar. Ou seja, bancar o sem vergonha. Se eu tiver escravo, ótimo, gosto, fico quieto, mas não estou apoiando, só me beneficiando, né? Fala sério. Não sei quem foi o ímpio que fez essa enquete aí. Terceira resposta. Não. É possível um crente aceitar a escravidão? Não. E deve lutar contra. Ora, sim, senhor. Fala sério. E a última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete vai ganhar, vai concorrer ao sorteio desse livro aqui, que faz parte do curso de teologia da FAB, né, que é a escola de teologia que o pastor Silas Franca dirige, Apologética Cristã. Olha que legal. O volume todo é só sobre apologética, né, pastor?
Não, esse aí é o curso básico, pastor? É o básico. São 14 livros como esse e nós, em cada livro, trabalha um tema. Então, esse aqui é apologética. Apologética. E o volume todo é apologética. Aí nós temos 14 disciplinas. Está aí atrás, ó, o senhor está vendo aí as disciplinas do curso básico? Então esse faz parte. Tem o curso médio também, pastor, que tem 25 disciplinas, são 25 livros desses, 3.500 páginas. E tem o bacharel, foi aquele que eu trouxe para o senhor, já 2 volumes. Quando sair o terceiro eu vou trazer, que eu vou trabalhando conforme o semestre. E são 7 tomos, ao todo são 5.100 páginas do curso do bacharel. Se o pessoal quiser entrar em contato, está o site aí na enquete, né? Tem até a recitação do credo islâmico aqui, ó. Tem, a gente coloca para trabalhar e... Não existe nenhum Deus além de Alá, e Maomé é o seu profeta. Nunca foi tão importante, pastor, estudar apologética como nós temos hoje, né? Porque quando Paulo fala assim, até importa que haja heresias, a palavra heresia é o que a gente estava falando até da escravidão, né? Existem palavras que no contexto bíblico tinham um sentido e hoje tem outro. No caso da heresia, por exemplo, você pega a palavra heresia, aireses, ou secta, seita, no tempo de Esdras significava um partido do judaísmo. No tempo de Paulo significava um pensamento contrário. Por isso que ele fala, até importa que haja aireses, heresias, para que os que são de Deus, ou os mais maduros, se manifestem. Paulo estava falando assim, até importa que os irmãos que ainda não saibam debater alguns assuntos, falem sobre eles, para que os mais maduros possam resolver esse problema. E na Idade Média, a palavra heresia era tudo aquilo que a Igreja Católica dizia, e se você discordasse disso, você era um herege. Então, quem estabelecia o princípio de heresia ou não era a Igreja Católica. E hoje, a palavra heresia, ela tem um sentido, tudo aquilo que desvirtua, desvincula, fica distante da Bíblia, é uma heresia. Então, uma palavra só, no processo histórico da etimologia, ela vai tomando formas diferentes. A mesma coisa acontece com a escravidão. Nenhuma pessoa de bom senso, na enquete aí, não, eu sou contra a escravidão, vou lutar contra isso, porque assim, nenhuma pessoa de bom senso vai apoiar um movimento como esse. Até porque nós temos, de forma informal, hoje, milhões que são, e de forma conceituada, pelo menos um censo que eu pesquisei, mais de 30 milhões de pessoas que são escravas hoje no mundo, né? Oficialmente falando, escravas sexuais, pessoas que são oprimidas, pessoas que são vendidas no mundo muçulmano, e por aí vai. Nós somos contra isso, a nosso repúdio a qualquer tipo de opressão, ainda mais contra crianças e mulheres que não podem se defender, então a gente vai trabalhar em cima disso. Essa apologética vai falando das diversas seitas que tem no nosso país, né? Aquelas que defendem suas posições e faz um contraponto, refutando cada ideia, esclarecendo para os alunos. Muito bom. A gente vai para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, e agora a gente quer conhecer você. É aquele momento legal do programa onde você aparece com a sua fotografia. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. Além de a gente conhecer você, né, a gente vê como que é a nossa audiência também, né? Formada majoritariamente por que tipo de pessoas e de que lugar do país. Por isso é importante que você poste a sua foto, se você ainda não fez, faça. Vai ter sorteio agora em outubro, tá? O prêmio é um jogo de ingressos para sua família passar um dia no Magic City lá em Suzano, na Grande São Paulo. É um parque aquático, você vai poder se divertir à beça aí, né? Vai estar verão, né? Não vai estar frio, e você vai poder se divertir nesse lugar. Esse jogo de ingressos vai ser sorteado agora em outubro, então manda sua fotografia para o facebook.com/programa Vejam Só. Essa é a forma como você vai concorrer. Não esqueça de, na sua postagem, colocar o nome das pessoas que aparecem na fotografia e também o nome da cidade e o estado onde você mora. Se alguém bateu a foto e não aparece na foto, não aparece nela, você põe o nome da pessoa também. E o endereço para você postar é o facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá, primeira foto de hoje vem lá de Simões Filho, na Bahia.
é a missionária Vera Lúcia Matos. E quem bateu a foto da irmã Vera Lúcia foi o irmão José Carlos, lá de Simões Filho, na Bahia. Obrigado pela audiência de vocês, Deus abençoe. Boa sorte no dia do sorteio. Da Bahia vamos para o Pará, em Tucuruí, lá no Pará, William Moura assiste ao Vejam Só. Tucuruí é uma cidade, um lugar que ficou famoso no Brasil por causa de uma polêmica, se não me engano, envolvendo hidrelétrica, alguma coisa assim, né? Não tenho bem memória agora, mas eu sei que na época do governo Lula, o Tucuruí era muito falado. Ósculo Santo para você, William. Agora a foto vem de Colatina, no Espírito Santo, e nós temos o Odilomar Rustamber, né? Odilomar Rustamber e a filha Maria Clara, né? E quem bateu a foto foi a mamãe, a Solange Mendes, lá de Colatina, no Espírito Santo. Olha que foto bonita, né? A Maria Clara, evidentemente, não tem idade para assistir ao Vejam Só, mas na companhia do pai Odilomar e da mãe Solange, tá tudo certo, né? Ósculo Santo para essa família linda aí. A próxima foto vem lá de Mandaguaçu, no Paraná. É o pastor Adenilson e a pastora Márcia, né? O pastor Adenilson e a pastora Márcia. E quem bateu a foto para eles, olha que casal de pastores bonito, hein? Foi a Cris, que é filha deles. E se essa família ganhar a foto, vem a Cris também para brincar lá no parque aquático. Pastor Adenilson e a pastora Márcia, um ósculo santo para vocês e para sua igreja. E também um beijão para a Cris, né, que não aparece na foto. E a última foto de hoje, lá de Muriaé, nas Minas Gerais. Muriaé é o lugar onde está o Oséias, parceiro aqui do Vejam Só, né? Ele é da igreja metodista. Mas quem está na foto agora é o pastor Abel e a esposa, a irmã Lúcia. Então, Abel e Lúcia, lá de Muriaé, nas Minas Gerais. Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência. Eu sei que tem bastante gente de Muriaé assistindo ao programa. Muito bem, vamos lá. O tema de hoje tem a ver com escravidão, né? O pastor Silas Franca chamou atenção para o fato de que a Bíblia não condena a escravidão porque no contexto em que ela foi escrita, a escravidão era normal. É isso que o senhor quis dizer, pastor? O contexto bíblico do Antigo Testamento, o mundo estava em formação, como tem até hoje, né, pastor? Mas quando a Bíblia aponta esses textos são 3 textos que trabalham essa questão, como eu falei, Deuteronômio 15, Êxodo capítulo 21, versículo 6, ela trabalha em um contexto onde o escravo é um servo, que ele pode estar prestando ali como escravo justamente para pagar uma dívida. Ou existia casos, como tem no Novo Testamento, de pessoas que se submetiam à escravidão justamente porque não davam mais conta de pagar as suas despesas. Então, iam trabalhar para uma pessoa de posses para que aquela pessoa mantivesse ele e a sua casa. E também tem situações no Novo Testamento de doutores, de médicos, advogados, pessoas trabalhando como escravos. Isso era uma questão até de posses para alguns. Algumas pessoas tinham condição e aquelas pessoas estavam numa situação difícil ou não, ou se submetiam por um acordo e iam trabalhar como escravos. É bem diferente do que a gente trabalha como escravo. Como falou bem o pastor, o contexto que a gente fala de escravo hoje é um contexto que a gente traz nas raízes do negro que veio da África, e a gente assiste filmes, pessoas que eram estrupadas, até as novelas, minisséries passam isso, só que o contexto bíblico é bem diferente. Ele é mais um trabalhador. Você vê que é o ponto, pastor, de pessoas saírem depois de um certo tempo de trabalho e ainda conseguirem uma herança por aquilo, é como se fosse uma herança. Engraçado também que o filho mais velho da pessoa que estava, se fosse uma família, o primogênito daquele pai, ele era recebido na casa e tratado como filho do próprio dono. Então era bem diferente a situação da escravidão que a Bíblia trabalha. O nome é o mesmo, mas o contexto é bem diferente. O senhor concorda, pastor? Sim, e vou além. Se a gente pegar um texto do Novo Testamento bastante interessante, que está lá no livro de Atos,
na minha versão, ela diz assim, né? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene. Eu paro por aqui. Um era negro e o outro era de Cirene. Cirene, se a gente contextualizar hoje para o mapa geopolítico que nós temos, seria a Líbia, norte da África. Então são esses homens que, tomados pelo Espírito, reconhecem Barnabé e Paulo e os enviam para o ministério apostólico. Então veja, se a gente pegar, trazendo para o contexto de hoje, das ordenações sacerdotais que nós temos, onde aqueles que vão, aspiram a função pastoral, se ajoelham, impomos as mãos, enfim, sobre a cabeça de Paulo e de Barnabé haviam mãos negras. Então não só não faz sentido achar que a Bíblia apoia a escravidão, também nós temos que chamar de novo, fazer uma releitura e chamar os negros para o protagonismo que tiveram nesse tempo. E aí tem Agostinho e Atanásio, que são africanos também. Todo o contexto que vai transformar o negro como escravo, ele envolve a política, envolve questões sociais, enfim. E se você for calcular, observar, pastor, e ter a escravidão como nós tivemos no Brasil, a Bíblia condena. A escravidão como a do Brasil, a Bíblia condena. Não a escravidão como era no modelo hebreu. Mas para o Êxodo 21:16, diz assim, o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. E aí você vai ver Paulo escrevendo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 10, principalmente no versículo 10, Paulo coloca os roubadores de homens, e o contexto aqui vai apontar para aqueles que levam escravos, no mesmo contexto dos homicidas, dos profanos, dos ímpios, dos adúlteros, pervertidos, mentirosos. Paulo coloca os homens, os homens que matam, na mesma conjectura dos que roubam pessoas, na mesma forma. Então, Paulo, nesse contexto de escravos, como nós tivemos no Brasil e em alguns lugares da América, não, a Bíblia condena. Esse tipo de escravidão aí, ela condena. Tá, mas vocês não concordam? Eu vou ter que agora brigar com os dois, né? Vocês não concordam que se a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é atemporal, e Deus sabia que a Bíblia ia chegar ao século XX, século XXI, século XVIII, como chegou. Ele não tinha que condenar explicitamente essa barbaridade, porque pegar alguém para trabalhar de graça para você a troco de comida, né, isso a gente faz com os animais. Né? Tanto é que o escravo é equiparado à propriedade, e na Bíblia também. Né? O Paulo vai escrever para Filemão, no Novo Testamento, por causa de um escravo. Né? E Paulo quebra a base da escravidão. Não, está escrito lá, meu irmão em Cristo, põe a sua mão na consciência. Como é que você vai ter um escravo que também é teu irmão em Cristo? Tenha dó. Né? Ele fala isso? Ele não fala. Pastor, mas deixa Filemão para depois. Antes eu quero saber o seguinte. Perdão. Por que Deus não desce a lenha logo nas primeiras páginas da Bíblia contra essa barbaridade que é a escravidão? Desceu na primeira, pastor. Aonde? Gênesis 1:27. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Em momento algum, Deus fez o homem para ser preso a outro. Quem fez isso é fruto da queda, do pecado. Não. Aí a gente já entra na soteriologia. Okay. O homem cai e desconstrói. Na armatiologia. O homem cai e desconstrói todo o princípio que Deus tinha. Pastor, a gente estava conversando antes do início do programa. Não é fato que Deus, no Antigo Testamento, não sei qual a palavra que o irmão usou, vou usar a palavra normatizar a questão da escravidão, na lei que ele mesmo revelou? Exato. Quando a gente olha a Bíblia, começando lá no livro de Gênesis até Apocalipse, Deus vai se revelando gradualmente. Ele entende que um contexto que já existia, e esse contexto ele é todo regulamentado, por exemplo, o escravo ele não poderia servir mais 6 anos. Então o Shemitah, 7 anos, ele é colocado. E o jubileu, 50 anos, não só ele seria colocado em liberdade, como a dívida que ele teria, que causou
a sua escravização, seria perdoada, a terra seria devolvida. Então há normatização. Veja, é um servo, não é um escravo. E acho que a grande confusão é que nós temos, por exemplo, que diferenciar a escravização moderna da escravização antiga. A escravização antiga, que existia no contexto bíblico, ela se dava por 3 formas: apresamento por guerra, dívida e... apresamento por guerra, dívida... Ou quando pessoas queriam trabalhar porque não tinham mais seu sustento. Exato. Quando a gente fala de escravização a moderna, o negro, eles próprios se torna uma coisa, ele se torna objeto. Então ele já não faz mais parte do contexto. Então, falar da escravização, acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer é traduzir todas as nossas Bíblias para servo. Seria e Jesus a coisa se coloca como escravo, como doulos, servo, o tempo inteiro. Não, mas aí que está. O pastor Donizete está querendo fazer uma diferenciação entre escravo e servo. E o senhor está querendo igualar. Não, eu estou falando, pastor, que essa palavra tem um sentido muito forte por causa do contexto histórico que a gente... Mas será que era tão diferente assim? Vamos lá. O querido dono do escravo Onésimo, o Filemão. O Filemão não podia matar Onésimo se ele quisesse? Poderia, mas não fez por quê? Então está acabado. Onésimo era uma propriedade do cara, não era uma alma livre. Então, mas quando Paulo manda recebê-lo como filho, e ele desconstrói todo o princípio. Como é que você quebra um princípio estabelecido? Mas por que ele não escreve lá direto? Deus é Deus, ele fala, proibido. Hoje eu li Filemão 6 vezes, pastor, então ele desconstrói sim. Se você olhar o que Paulo faz ali, Paulo faz um tom apelativo de tal forma que deixa Filemão sem saída. O que ele faz, ele deixa Filemão totalmente sem saída. Porque ele fala assim, se tem alguma dívida, coloca na minha conta. E antes disso ele ainda falou assim, eu não estou enviando ele, eu estou enviando o meu coração para ti. E se eu fosse apelar, tu é que me dividiria a tua alma. Em outras palavras, você me deve a sua vida e agora eu estou lhe pedindo para receber Onésimo como filho, como eu o recebi como filho, e ele ainda faz um jogatilho de palavras. Ele foi inútil, porém agora é útil para mim e para ti. Mas não seria muito mais fácil Deus, por meio da sua palavra santa, dizer claramente... Quer ver um exemplo, pastor? O senhor é pastor da igreja há muitos anos. A gente prega o tempo todo contra o adultério ou contra a fornicação, por caso de jovens. Você não quer que isso aconteça, mas depois que acontece, você vai fazer o quê? Você vai matar o cara? Você já fez. Aí você pega, senta aqui, aí você senta o casal de novo no gabinete pastoral e vai fazer todo um trabalho para eles não chegarem nos finalmente e não acontecer o divórcio. Poxa, a gente ensinou o tempo todo para não fazer, mas eles, um ou outro acabou pisando na bola e fazendo. A gente não desiste deles. Deus não mandou o homem escravizar o outro. Deus não mandou o homem oprimir. Normatizou, pastor? Normatizou porque já existia. Já existia. É porque aquele processo da carta de divórcio, mesmo princípio. Deus mandou alguém divorciar. Deus fez uma Eva, não tem um Ivo ali não, pastor. Só tem Eva. E aí o homem, no processo histórico, começa o tal de Lameque, que é da geração de Caim, que tem o Lameque, que é da geração de Sete, que é o pai de Noé. Lameque falou, Lameque matou 2 homens e tem 2 mulheres. A sacanagem começa lá. E aí vai os filhos de Deus, filhos dos homens, que a interpretação mais coerente eram os que invocavam o nome do Senhor através da geração de Enos e os que viveram da geração de Caim, os cainitas. E aí você tem, os homens começaram a fazer o que era mal, o que era mal, o que era mal. Aí lá na frente chega os judeus apelando, porque Moisés deu carta de divórcio. O que é que Jesus responde? Ele fez isso para a dureza do vosso coração. São teimosos. São teimosos, vocês são obstinados. Ele tentou ainda amenizar a situação, porque vocês fizeram muita bobagem. Não é fato que Deus deveria coibir esse tipo de aprisionamento, aprisionamento não, é de exploração, né? Porque o servo, o escravo, mesmo no tempo bíblico, ele era explorado, não era? Então, mas ele tinha possibilidades que o escravo negro não tinha. Por exemplo, a questão racial. Naquele momento do Antigo Testamento, não existia a escravização de uma raça, era individual. Então, quando a gente traz para o contexto moderno, o que há é a escravização de todo um povo. Por causa da cor da pele. Da cor da pele. Então, por exemplo... ok, mas o fato de você explorar a pessoa
Pastor, a exploração existe hoje no mundo capitalista. Mas quando a Bíblia condena ou não? O mês Ou a inteiro. Bíblia abona? O tema é justa a acusação de que a Bíblia apoia a escravidão? Essa é a questão. Ela Não é tinha, justo. ela tinha que Não é condenar justo. tácita e claramente. Ela não faz isso. Então, a gente tem que... quando existe essa normatização e a libertação dos escravos depois de 7 anos, depois de 50 anos... Só os hebreus. Só os hebreus. Então, e se fosse um estrangeiro? Mas aí o estrangeiro não servia ao Deus dos hebreus. Os estrangeiros quer dizer que então você está escravizando por uma questão de fé. Mas a Bíblia não Então foi Deus escrito o apoia a Antigo escravização Testamento por causa da fé? para o ímpio, pastor. Não. O Antigo Testamento foi escrito para o povo judeu, não para o ímpio, pastor. Ué, mas eu não entendi. Os dois O textos Antigo Testamento foi escrito para o povo judeu. As duas leis O senhor é professor de teologia. É ou não é revelação para a toda a humanidade a respeito do Deus Todo-Poderoso que nos criou e depois foi o Pai de Jesus para nos salvar? A revelação é para toda a humanidade. Então acabou. Mas quando Moisés falou, lembra do quem diz, quando diz, porque diz, para quem diz, a gente começa a brincadeira da hermenêutica aí. Tá bom. Para Êxodo capítulo 21, foi escrito para quem, pastor? Não, e o próprio Cristo ele vai dizer que Deuteronômio 15 foi primeiro escrito eu pra quem, vim para a ovelha perdida de Israel e depois ao processo de expansão do evangelho. Não, já que o senhor quer me apertar, Deuteronômio 21 foi escrito para quem, pastor? Não sei o que diz Deuteronômio 21. Eu leio para o senhor aqui. Deuteronômio 15 e Êxodo 21 foi escrito para quem? Não, tá bom. A lei foi dada para o povo hebreu. Porém, a lei, a gente sabe, tudo que está na Bíblia é a maneira de Deus se comunicar ao ser humano e dizer, olha, quem eu sou, o que eu quero, como Mas é que vocês o ser humano tem devem livre viver. escolha, pastor. Não, a Bíblia não é a revelação de A Deus. gente não está debaixo da dispensação da Deus não está se graça. revelando por meio da Bíblia? Então, quer dizer, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não posso invocar essa promessa, porque eu não sou judeu, não moro em Israel, isso foi feito para os judeus. O senhor está apelando aí, né? Não, quem apelou foi o senhor. O senhor está apelando. Tá bom, então vamos lá. Nós lemos o texto, pregamos o contexto e aplicamos o subtexto. Então, Qualquer texto da Bíblia, no seu subtexto, na sua ideia, pode ser aplicado. Então, já que o senhor está apelando para o contexto, vamos lá. Primeiro o pastor Donizete, depois o senhor. Tá. O pastor Donizete está quase falando, tem que falar, pastor. Dá um murro na mesa aí, Paulo. O contexto do Antigo Testamento, onde a escravidão existia, também era um contexto onde havia idolatria aos borbotões, todos os povos eram idólatras, e era um contexto com uma sociedade extremamente permissiva, onde havia todo tipo de imoralidade. 2 cidades foram até destruídas por Deus, tamanha era a imoralidade que eles ali cometiam e as injustiças que eles ali cometiam, né? Na lei de Deus, essas coisas, a idolatria e a permissividade, foram severamente e reiteradamente condenadas, denunciadas, e Deus proibiu o seu povo de embarcar nessas canoas. Por que ele não fez a mesma coisa com a escravidão? Então, mais uma vez eu retomo, porque não porque a gente está pensando em escravidão a partir dos conceitos que nós temos hoje. Isso tem que ficar claro, porque senão a gente vai ficar patinando nisso. Ok? E outras coisas, na medida em que a maturidade do povo foi acontecendo, algumas coisas foram sendo reveladas. E o próprio Cristo vai dizer, olha, teria muitas outras coisas a dizer a vocês, mas ainda não estão preparados quando ele faz a promessa da vinda do Espírito. Então, veja, a gente está alguns milênios depois desse período veterotestamentário e Cristo ainda está dizendo, olha, eu tenho que falar, tem um tanto de coisa, mas vocês não estão prontos para isso. Então, veja, vamos marcar. O que a gente entende como escravidão não era aquilo que acontecia. Óbvio, havia exploração? Sem dúvida havia exploração. Agora, se a gente fizer paralelos, nós vamos ter, por exemplo, a possibilidade de liberdade, a possibilidade de retomada da cidadania, coisas que a escravização moderna não dava para o homem negro. Então, veja, essa revelação gradual faz parte. Agora, querer discutir o porquê Deus não deixou de fazer... aí foge, eu não tenho nem como explicar, né? Por que Deus não fez. O fato é que Cristo deixa claro que algumas coisas que ele teria que falar, ainda os apóstolos não teriam condições de entender.
Deus deu a Moisés o decálogo, 10 mandamentos ali, Êxodo capítulo 12. Cada letra do decálogo nasceram 613 preceitos da lei. Aí você pega a lei e divide em 3 colunas. A lei cerimonial, que tem a ver com a cerimônia do culto. Se é para tudo obedecer, a gente vai ter que fazer circuncisão, pastor, cortar ovos. E mais umas cositas mais, né? Lei cerimonial tem a ver com a cultura, com a religião de Israel, com o judaísmo. Lei civil. A lei civil só serve para um país. A lei civil da Argentina, da Venezuela, não serve para a gente aqui. Lei civil. E lei moral. A lei moral, Deus eles colocam na posição de não adulterarás, não matarás. Tudo que vem a partir disso, não terás outros deuses diante de mim, que vem o caso da idolatria que o senhor perguntou, está relacionada à lei moral. E essa lei moral nós carregamos até hoje. É só você ler Êxodo 20 e você ler Mateus capítulo 5, você interpreta a lei em Mateus capítulo 5 perfeitamente. Mas a lei cerimonial tem a ver com o judaísmo, a gente não obedece. E a lei civil é a mesma coisa. A lei civil para Israel no Antigo Testamento não serve nem para Israel do Novo e não serve para Israel hoje. Porque tem a ver com a questão do desenvolvimento social, civil e contextual que aquele povo está vivendo. Está aí um dos modelos porque Deus não foi taxativo. Porque a lei tem esses 3 pináculos, tá bom. Esses 3... Você quer mais? Eu vou para o intervalo e já vou deixar a pergunta aqui para vocês responderem. Manda pergunta. Se o pastor Silas Franca tem razão, a lei cerimonial e a lei civil não fazem nenhum sentido para nós, concorda? Existem aprendizagens ali que você tira, como é o caso... Ele já está entrando, eu queria. Tá não, pastor, aquilo que é bom, aquilo que serve de conselho, Paulo usa isso em Coríntios. Não fala o senhor, falo eu. Não é isso que eu quero falar. Então, eu quero dizer o seguinte, tanto a lei cerimonial quanto a lei civil estão na Bíblia. Se estão na Bíblia, Paulo, já que o senhor mencionou Paulo, escreve para Timóteo dizendo assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Ensinar, em resumo, para habilitar o homem de Deus a toda boa obra. A Bíblia foi escrita para isso, para fazer com que eu e vocês sejamos melhores servos de Deus na obra de Deus. Para isso que a Bíblia existe, não é para matar a nossa curiosidade, né? Meu filho perguntava assim, pai, por que a Bíblia não fala de dinossauro? Eu falei, até fala, mas o objetivo é fazer com que vocês sejam servos de Deus e não matar a tua curiosidade, né? Bom, voltando então, se esses textos da lei cerimonial e da lei civil estão na Bíblia, eles têm que ser úteis. No mínimo, a lei cerimonial vai lançar luz, o livro de Hebreus vai mostrar isso claramente, lançar luz sobre o ministério de Jesus. A lei cerimonial tem símbolos que remetem a Cristo, né? E a lei civil vai revelar princípios de Deus, que são imutáveis, né? O do divórcio, por exemplo, faz parte da lei civil e não da lei moral. Bom, a gente vai para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, para o último bloco, né, do nosso debate, hoje discutindo a questão da Bíblia e a escravidão. Será que a Bíblia apoia a escravidão? Muita gente diz que sim. É justa essa acusação? Tenho aqui o pastor Donizete Doni, da Igreja Vineyard, lá em Campinas, viajou para estar conosco aqui em São Paulo, e o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Bom, eu estou brigando com eles, porque os dois dizem que a Bíblia não apoia, né? E aí o pastor Silas Franca, no bloco anterior, ficou falando que a lei se divide em 3 e tal, mas o que eu tenho é que a Bíblia é a Bíblia. Então, a Bíblia é a revelação de Deus, é o registro da revelação de Deus para que nós possamos conhecer quem Ele é, o que Ele pensa, qual é o seu caráter, quais são os seus valores, conhecer o plano de salvação e viver de acordo com a vontade dEle. É para isso. Eu conheço o senhor é mais biblista do que eu, não é não? Um pouquinho, pastor. Então. Eu leio. Então como é que a gente fala, esse texto aqui é lei cerimonial, não serve para nós não, aquilo é só para Israel. Não é que não serve, pastor, é que ela não é aplicada. Se fosse assim, a lei cerimonial
nós estaríamos vivendo... O livro de Hebreus não aplica a lei cerimonial, irmão? Ele aplica, ele então, não, mas então vamos construir o tabernáculo, vamos sacrificar animais. Mas o tabernáculo Deus já fez, o Santo dos Santos já foi rasgado. Vamos fazer circuncisão. O livro de Hebreus mostra a circuncisão é a circuncisão do coração. Não, mas isso no Hebreus, que no Antigo o senhor está falando que toda a Bíblia, pastor, toda a Bíblia ela foi feita para ensinar. Agora, você tem que distinguir na aplicação. A Bíblia tem 3 povos. Tem aos judeus, os gentios ou impuros, como os judeus chamavam, e no Novo Testamento a gente chama de gentios, e a igreja. Existem textos na Bíblia que estão direcionados à igreja, e nós temos que respeitar o contexto. Por exemplo, quando Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, o primeiro princípio que você tem ali é que ele está trabalhando naquela igreja. Serve para todas as igrejas? Claro que serve. Mas ele está trabalhando problemas da igreja de Corinto. O caso de Selvéu e tantos outros, que outras igrejas não enfrentavam aquilo. Então, mas se a gente for pegar a partir do raciocínio do senhor, o Novo Testamento não é seguido pelos judeus. Então, não é toda a Bíblia. Eles seguem o Tanar. Até Malaquias, até Crônicas, né, o último livro deles. Nós temos uma parte que eles não seguem. Mas eles mesmos não fazem todo o cerimonial. Por exemplo, algumas coisas só poderiam ser feitas dentro do templo. As que eram feitas no templo não são feitas mais. Algumas coisas tinham que ser feitas dentro da terra de Israel, Eretz Israel. Essas também não são feitas mais. Então veja, algumas das leis, dos preceitos de Deus, eles tinham prazo de validade. Aquilo que era ser feito no templo, sem templo, não é mais feito. E toda escritura, mas toda escritura para quem? Para os judeus, o Novo Testamento não existe. Não, para nós. Paulo está escrevendo para Timóteo, Nova Aliança e tudo. O que eu não gosto desse tipo de argumentação, que eu sei que não é do pastor Silas Franca, porque ele é mais fundamentalista do que eu, né? Eu vejo aqui, vai discutir escatologia com ele, né? Posso? Pode. Não, sou doido. O literalismo do irmão é bastante acentuado em relação àquilo que a Bíblia diz. A gente não pode tentar escapar e dizer, não, isso aqui não é para nós, não, porque não é... Não, está na Bíblia, está na Bíblia. Por exemplo, é verdade que a Bíblia, o Deuteronômio ou o Pentateuco, não sei exatamente qual dos livros, fala sobre o pai ter o direito de escravizar a própria filha? Se é verdade? É. Pastor, isso acontecia justamente no contexto onde o filho estava devendo, ou o filho tinha violado ou dado algum tipo de prejuízo ao pai. Então, acontecia o pai colocar o filho, como o pastor falou, a palavra hebraica para escravo é trabalhador. Então, o filho trabalhava para pagar o que devia, o prejuízo que ele tinha dado. Nesse contexto, sim. Então, você percebe que é muito mais um pagamento de uma dívida do que imprimir ali na pessoa uma opressão sob base de violência para que a pessoa fique daquela forma. E a maioria, como os 3 tipos de escravos que o pastor citou, a maioria deles era ou por dívida, ou escravo de guerra, que não era o caso de Israel, ou um contexto de pessoas que estavam... Como que não era o caso de Israel, pastor? O judeu, quem mais conduziu a questão escravos de guerra, mas eles eram livres, pastor, depois. Como assim? Eles trabalhavam 6 anos, depois eram livres. Não, os hebreus. Os hebreus. Eles escravizaram os cananitas para buscar água, porque dá trabalho. Não foi isso, pastor? Sim. E aí? Então, mas aí a gente tem que entender o contexto. Já existia isso. Isso já existia dentro da terra. Deus regulamenta. E isso vai acabando na medida em que as pessoas vão caminhando durante o tempo. Então, a proximidade de Deus vai fazendo com que as pessoas abandonem algumas coisas. O ápice, Cristo. Entendeu? Querer ficar patinando nisso, mas tinha que ser taxativo. Ok, eu também concordo que teria que ser taxativo com um tanto de coisa. Muita coisa. Mas né? um tanto de coisa que foi feito pelo povo de Israel foi contra também a vontade de Deus. A escravização dos cananitas, com certeza. Deus mandou eliminar. O povo. E isso causou depois... a ruína deles. Exatamente. Por quê? Porque vocês fizeram uma aliança lá atrás, vocês esqueceram da aliança que vocês fizeram com esses povos e agora vocês vão sofrer as consequências. Acho que uma coisa muito importante que a gente tem que deixar é que, novamente eu bato nisso, diferenciar. Não existia a questão
vamos escravizar um povo, transformar esse povo, ou a cor desse povo vai ser a marca para serem escravizados. Por exemplo, a gente pega, quando a gente olha para Adão, né, a raiz da palavra Adamá, ou Adom, vermelho, ou terra, e a gente olha lá para Apocalipse, nós vamos ver que Jesus era da cor de jaspe, que é uma pedra vermelha também, puxando para o marrom. Então, veja, não existe esse conceito, esse critério racial para a escravização. E talvez isso que tem que ser bastante demarcado. Recentemente, a questão de 2 ou 3 anos atrás, um pastor bastante famoso soltou no seu blog, numa página pessoal, que o negro era escravo, amaldiçoado, e por isso ele era escravo, né? Numa leitura totalmente equivocada do texto de Gênesis, né? Porque, primeiro, que Noé não amaldiçoa Cã, amaldiçoa Canaã. Canaã é um dos filhos de Cã. Cuxi era outro filho. E se você pegar aquilo que Flávio Joséfo diz do povo cuxita, você vai ver que eles mantêm a glória deles ainda. Então, a gente tem que desvincular totalmente essa ideia de que o negro é amaldiçoado e, portanto, ele é escravo. Talvez seja a coisa mais importante a ser feito. E o princípio ali que você vê em Gênesis é que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e esse homem, ele, depois da queda, muitas coisas ruins acontecem, e depois você vai no Novo Testamento ver o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não é de um povo branco, não é de um povo, é de todos os povos, onde tem todas as cores ali. E no final de tudo você vai ver, fundindo-se no novo céu e na nova terra, não haverá mais nem judeu e nem gentil, será um só povo. Então isso nunca foi preceito nem princípio de Deus que o ser humano fosse submisso a outro mediante a força ou escravidão. Mas porque na saída do Egito, Números 12, 1, se eu não estou enganado, Miriam e Arão vão brigar com Moisés por causa da mulher cuxita que ele tinha tomado. Essa mulher cuxita saiu da onde? Do Egito. Do Egito. E Deus toma partido. Porque o critério para sair do Egito não era ser hebreu, era passar o sangue na porta. Então veja, a gente não pode vincular nenhum tipo de maldição ao povo negro por causa da Bíblia. Se Moisés toma uma mulher cuxita, se o Novo Testamento está dizendo que havia entre profetas e mestres um negro e um outro de Cirene, que talvez tivesse a pele um pouco mais clara, mas ainda assim um africano, não consegue. Essa é uma tese morta. Não dá para a gente tentar vincular a escravização nesse modo que nós conhecemos com a Bíblia. Agora, sim, havia servidão, e se a gente pegar a raiz da palavra em hebraico, o trabalhador. Mas trabalhador todos eram, né? Então todo mundo é escravo hoje, pastor. Não, na lei mosaica não havia pachás, né? Todo mundo tinha que trabalhar, inclusive durante a peregrinação no deserto, foi muito legal. O marido levantava cedo, né? Se vestia para ir trabalhar, beijava a esposa, os filhos e saía para a sua árdua jornada de caminhar alguns passos, recolher o maná e voltar exausto para casa depois de um dia de trabalho. Mas ele tinha que ir lá catar o maná, não é verdade? É verdade. Né? Aí o maná para de cair quando? Quando eles atravessam o Rio Jordão. Quer comer? Vai trabalhar. Né? O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Adão no paraíso trabalhava. Com certeza. Né? Então, veja... não há privilegiados na lei de Deus, essa divisão em classes, onde eu sou nobre de sangue azul e os outros têm que trabalhar para mim, isso é decorrência do pecado. Não, sem dúvida, mas vamos pegar outros textos, por exemplo, se você arrancar um dente do escravo, você tem que colocar em liberdade, a questão do maltrato, isso não se aplica ao negro, ele podia ser morto, por exemplo, eu sou de Campinas, dentro do nosso país, é a última cidade. Ela só libera... Veja, todas as outras cidades já haviam liberado seus escravos no Brasil. O Brasil foi o último país, Campinas foi a última cidade. Campinas, ela recebe muitos imigrantes norte-americanos, fugindo da Guerra da Secessão.
Final da guerra, 15 anos de intervenção do norte no sul, esses imigrantes vêm para a região de Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, a Americana. O nosso sotaque, esse porta que nós falamos, é deles. E veja, grande parte desses imigrantes eram presbiterianos, metodistas, que tinham um forte apreço pela escravização. Tanto que eles escolhem a região de Campinas. Muitos metodistas, muitos presbiterianos, que é uma chaga que às vezes esses irmãos preferem esconder. Mas o fato é que mesmo sendo cristãos, desconsideravam tudo que a Bíblia fala sobre a escravização. E se a gente for levar ao pé da letra a questão de a Bíblia apoia, então, no mínimo, era para ser usados os mesmos critérios que existem na Bíblia. E não eram usados, né? Campinas era conhecida como a Bastilha Negra. Então, quando o negro ele sofria a maior punição que era permitida por lei e sobrevivia, a próxima punição era ser mandado para Campinas. E alguns preferiam se matar, dada a crueldade que foi a escravização na cidade de Campinas. Isso a gente não vê em nenhum momento dentro da Bíblia. É uma coisa impensável imaginar que isso aconteceu E no Novo Testamento também você não vai ver Paulo impondo a Filemon que libertasse Onésimo. Mas ele trabalha na ferida, pastor. Manda o receber como irmão. E no contexto da escravidão que nós conhecemos hoje, dessas leis escravagistas, isso seria impensável. Quando ele fala isso num contexto romano, onde quase a metade do Império Romano trabalhava como escravo. E ele fala, recebe-o como o teu filho, porque ele é meu filho, e eu não estou mandando ele, estou mandando o meu coração contigo. Então, nesse contexto, Paulo já pega a base de opressão que se constrói através de muitos nessa escravidão moderna, e desconstrói todo esse... Percebe que o escravo ali não era um escravo desconsiderado, não era uma pessoa, não, era uma pessoa que podia ser até filho do cara, um amigo do cara. Nisso aí ele já quebra esse sistema escravagista que a gente consegue visualizar de 200 anos para cá no Brasil. Já destrói totalmente. Tá, e temos que lembrar também, né, o pastor Donizete mencionou os imigrantes escravagistas, né, que vieram para o país, mas nós temos também líderes religiosos de grande renome que influenciaram diretamente o movimento abolicionista. Sem dúvida. Né? O John Wesley mesmo, fundador do metodismo, exortou de forma muito violenta o representante dele na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, para lutar contra a escravidão. E foi uma luta bastante árdua que ele conseguiu vencer. Né? Sem dúvida. Foram os cristãos que promoveram a abolição da escravidão, da escravatura. Graças Eu vejo que tanto no Antigo Testamento, através dos judeus, pastor, que era um povo que carregava a mensagem de Yahvé, quanto no Novo Testamento, através da igreja, a escravidão foi totalmente falida nesse contexto de opressão, porque não há possibilidade alguma de pessoas escravas chegarem e não ser na igreja recebida como um irmão, como um de igual, né? Eu peço desculpa se eu estiver enganado, porque eu estou citando em memória coisas que eu estudei há 40 anos. Mas se não me falha a memória, a primeira pessoa recebida por batismo e profissão de fé na primeira igreja presbiteriana lá do Rio de Janeiro, fundada pelo reverendo Simonton, foi uma ex-escrava. Se não me falha a memória, a primeira pessoa, está na ata, né? O primeiro crente brasileiro a ser recebido pelo batismo e profissão de fé foi uma ex-escrava. Então, eu sei que era uma mulher. Porque a nossa igreja é sempre assim, começa com as mulheres. Né? E depois é que vem os homens estão sempre atrasados, né? É porque a mulher é mais sensível, ela é mais quebrantada para receber a mensagem. O homem é mais racional. No ministério de Paulo também, né? A primeira convertida na Europa foi uma mulher, né? A Lídia, né? A Lídia, né? Então, enfim. Bom, como é que nós devemos nos portar, então, diante daqueles que acusam a Bíblia de ser uma defensora da escravidão? Eu acho que a primeira coisa é esclarecer o contexto.
A pessoa ela tem que entender que existe um contexto, e esse contexto é diferente do contexto que talvez ela conheça através dos livros de história, enfim. Eu acho que é a primeira coisa, ter paciência, né, de explicar que não se vincula a escravização antiga com a moderna, não tem vínculos, né? A escravização moderna ela surge no momento de revoluções, com o iluminismo. O iluminismo pregava a ciência como algo que traria o progresso, e ainda assim a escravização ela consegue permanecer dentro do Ocidente. Então, essa escravização moderna ela não se vincula de maneira nenhuma com aquilo que aconteceu nos tempos bíblicos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Então, pastor, eu vejo o seguinte, que essas pessoas, muitas delas, não o povo, mas no caso desse sociólogo que o senhor falou, que faz alguns artigos falando sobre isso, é maldade mesmo. É uma forma ideológica, a posição ideológica. É mais para desconstruir o pensamento cristão, desconstruir a Bíblia como palavra de Deus, do que necessariamente ater para os fatos. Porque uma pessoa de bom senso, a primeira coisa que ela vai ver, isso é hermenêutica, não é questão bíblica. Nós temos a hermenêutica bíblica, mas a hermenêutica, você estuda a hermenêutica no direito, você estuda a hermenêutica, é uma ciência de interpretação. Então, se é uma pessoa supostamente culta, né, e preparada, ela já viola esse princípio, e é o princípio da verdade. Isso não tem que ser de forma nenhuma aceito. É má fé mesmo, essas pessoas agem de má fé. E o povo não, o povo precisa ser esclarecido, como o pastor falou. Esses aí são má fé mesmo. A gente já sabe que o recado vem para desconstruir a base da palavra de Deus e do cristianismo, tudo que nós acreditamos. E já que o assunto é escravidão, falando da escravidão no Brasil e a escravidão recente, né, do século 17 e 18, você vai perceber uma mudança muito forte, muito acentuada na maneira de se viver quando a escravidão desaparece. Então a gente vê os filmes, as novelas de época, as roupas que as pessoas usavam eram assim extremamente abundantes, né? A mulher então usava acho que 7 camadas de roupa e todas engomadas, os homens também. Os homens, né, que não eram serviços, né? Por quê? Porque tudo isso era escravo que fazia, né? Então, passar a roupa com ferro de carvão, nos museus lá de Campinas deve ter, né? Sim. Aquilo pesa, que é um troço. Quem fazia era escravo. Onde é que lavava? Né? Não tinha máquina de lavar, muito menos tanque. Então, as escravas é que tinham que fazer a lavagem das roupas, passar, engomar, etc. Isso dava um trabalho medonho. E é por isso que a nobreza não queria abrir mão dos escravos, porque se não tivesse escravo, ia ter que pagar alguém para fazer isso, ia custar caro, ou a própria pessoa ia ter que fazer. Resultado, quando a escravidão acabou de vez, por lei e tal, foi imposta, os costumes mudaram. As roupas ficaram mais simples, menos Eu estava difíceis. ontem na escola, pastor, na FAB, e recebi um missionário que veio da Venezuela. E ele começou a me contar o que está acontecendo na Venezuela que o mundo não revela. Poucas coisas vai para a mídia. E fazendo alguns estudos também da Coreia do Norte, as pessoas hoje vivem no sistema de escravidão nesses países. A Venezuela está se aprofundando muito nisso. E ele me contando que a família dele tinha família de construtores, o pai dele construía prédios, ele era a esposa arquiteta, ele engenheiro, e ele falou que o que está acontecendo na Venezuela está indo para esse sistema de opressão, escravidão. O governo tomou os bancos e é o nosso repúdio, né, a esse sistema opressor maligno. E ele falou, nós estamos até trabalhando em possibilidades de como entrar a Bíblia lá, porque junto com a Sociedade Bíblica nós tivemos conversando com o Efigênio, um missionário que tem feito trabalho junto com o Erni da Sociedade Bíblica, de como passar com Bíblias para esse país que eles não permitem mais. Então, o primeiro princípio aqui é desconstruir a palavra de Deus. E, em segundo, é começar a oprimir o povo, tomando tudo que o povo tem, né, não dando condições alguma, como já acontece hoje na Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, né, pastor? E as pessoas que está pondo as mangueiras de fora, né? Vivem lá como escravas mesmo, são escravas em todos os níveis. Então, é difícil uma mulher na Coreia do Norte que não tenha sido estuprada.
Todos os relatos que a gente ouve vêm daí. E uma exortação final, né, pastor Donizete? Infelizmente, de vez em quando vem a lume denúncias aqui no Brasil de empresários que usam mão de obra escrava, em fazendas e nas grandes cidades em confecções, que não se encontra entre eles nenhum filho ou filha de Deus, né, pastor? Não, sem dúvida. Você perpetuar um sistema que oprime um semelhante, isso, qualquer pessoa que faça isso não pode ser considerada cristã. Embora hoje a gente tenha um fenômeno entre os evangélicos, que é o cristão não praticante, né? Ou o crente não praticante, que era uma coisa impensável há 10, 20 anos atrás. Eu estou desviado, crente desviado. Então, talvez esses possam ter essa prática, mas aquele que conhece a palavra e a pratica, eu imagino que não consiga pegar um semelhante. Eu acho que pior que isso, pastor, é os desigrejados, que fala que é crente ainda, que não está desviado, porque quem dera fosse frio ou quente. Porque tu és morno, eu vomitar-te-ei, está lá em Apocalipse 3:20. Então o senhor até conversando em off, o senhor falou que ficar em cima do muro ou não tomar uma posição, tomar pedrada dos dois lados. Então esses que estão ou quente ou frio, acho que são piores, porque eles agem como cristãos quando convém e são ateus no seu coração quando convém. Nossa gratidão ao pastor Donizete Doni, da Igreja Vinha em Campinas, e ao pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, aqui em São Paulo. O contato desses dois irmãos está publicado no site vejamsó.com.br, na aba Convidados, é só ir lá e clicar que você vai ter como entrar em contato com eles. Vamos ver quem ganhou o livro de apologética, foi o Samuel Pontes do Nascimento, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Samuel, a gente se vê no próximo Vejam Só, até lá.